Eu sempre aprendi, desde quando o Senhor me chamou, que não importa a condição, nós temos que nos esforçar para cumprir o chamado. E esse louvor é muito profundo, porque ele fala realmente de um peso que a glória de Hashem traz sobre nós, e que nós temos que deixar. É como se você dissesse assim para o seu ser espiritual: mergulha, vá, deixa Hashem operar o que você não pode operar, deixa ele fazer o que você não pode fazer. Porque se a gente for botar na lista, a lista é imensa e a gente não consegue fazer nada. A gente fica parado, a gente desiste. Mas quando o Eterno gera em você a confiança, a iluminar, irmãos, os ventos vão soprar. Não pense que não vai, porque sopra. Ventos ruins, mas os ventos bons também. Quando a gente vê as grandes e altas ondas, a gente vê o Senhor dizer assim: aquieta-te, aquieta-te. Por que está aflita a tua alma? Por que a alma fica aflita, irmãos, pelas coisas que ouvimos e vemos? Quando nós chegamos para perto da palavra e vemos a riqueza do que Hashem quer nos ensinar, você olha para você e você vê quanto você não é nada, como você é bichinho de Jacó, como você é gafanhotinho, como o Senhor fala. Então, se nós não nos entregarmos de corpo, alma e espírito, não vamos ver, não vamos sentir, não vamos ver esse peso ruim sair e ficar só o peso da glória do Senhor. Nessa paraxá, ela é tão importante. Olha quantas lutas para fazê-la, para trazer os irmãos. Ela é tão rica. Se a gente fosse estudar ela, a gente ia passar o Shabat ontem, hoje, o dia todo, íamos falar e não íamos nos calar, pela riqueza e pela contextualização que ela traz sobre as nossas vidas, porque é isso que o Senhor faz em cada show. Ele traz a palavra para você se contextualizar, você se enxergar dentro da palavra. E é por isso que a gente estamos aqui. E o Espírito falou para mim: o que é uma terra improvável? Foi o que ele falou para mim. Eu estava olhando lá na minha janela, muito resfriado, me sentindo bem caído. Às vezes, Espírito Santo, no meu coração, falava eu e o Senhor: o que o Senhor quer falar para o teu povo? E ele me deu primeiramente isso, o título: o que é uma terra improvável? Você sabe o que é uma terra improvável? Então, dentro do pouco que nós vamos estudar aqui com vocês, nós vamos falar dentro desse tema: o que é uma terra improvável. Então, esse estudo da Paraxá, Shelah Lehá, ele está falando para você assim: envia. Deus falou para Moshe: envia. Envia pessoas que eu vou determinar, não é qualquer um, para ir a uma terra. A terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi. Mas Deus não sabia o que ia acontecer? Sabia. É isso que você tem que entender. Deus te envia, mas você tem que ficar assim: Senhor, eis-me aqui. Não é assim? Agora, o que o Senhor realmente vai fazer, a gente não sabe exatamente, porque Ele é assim. Ele não deixa as coisas serem descobertas por nós. Ele vai nos dando passo a passo, à medida que eu estou me colocando: eis-me aqui. Então a gente vai entrar num cenário para que, de alguma forma, ou melhor, de que alguma forma, nós todos já passamos essas situações improváveis. Nossa, eu já passei tantas. E por isso eu posso dizer para você:
você ela é improvável ou improváveis, porém Hashem te dá a vitória. E cada uma delas que você passa, você aprende uma lição. Você vai entender que quando o Senhor te coloca nesse deserto, nesse momento de reflexão, ou nesse momento de dor, nesse momento em que você não pode olhar as circunstâncias, é porque Ele quer te ensinar algo. Porque você precisa ser preparado, irmãos, por um tempo do fim que já está aqui na nossa porta, já está quase dizendo assim, ó, estou abrindo, ainda não veio. E você está preparado para esse momento. Então ele vem anos após anos, trabalhando o antigo, trabalhando o novo que vai nascer, porque será um tempo, irmãos, de muita dificuldade. E se você não tiver escrito na tábua do seu coração os ensinamentos do Eterno, você não vai resistir. Você fará parte daqueles que não estarão preparados ou estarão à parte, como Deus trabalhou nessa paraxá, nesse estudo, com o seu povo. Nós somos o povo dele. E esse povo aqui, esse momento, foi para exatamente nós nos colocarmos, enxergar a nossa vida. Onde que eu estou? Será que eu também estou fazendo isso? Então é para você refletir. É para você entender que Deus continua falando. Por isso ele repete todo ano o estudo da Torá. E toda a palavra ela vai sendo estudada à medida que nós vamos destrinchando esse estudo. Então aqui nós temos que nessa paraxá ter o mesmo olhar. Ele nos convida, porque nem todos têm, o mesmo olhar que o Rosh Caleb tiver. Você está olhando a terra improvável. Você está vendo tudo difícil, você não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Aí de repente você tem uma visão de algo que é provável, uma abertura, uma porta, mas você não vê nada. Você não vê saída. Você não se sente amparado, você não se sente calçado, não sente segurança. Você olha assim, mas como? O que eu faço? Como eu construo em cima dessa terra improvável? Como eu sigo nessa terra improvável? Então você vê aqui em Bemidbar, capítulo 13, o versículo 1 e 2, o Senhor deixa bem claro: e falou Adonai a Moshe dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã. Canaã era a terra prometida, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E aí ele fez aqui um relato para ele, de cada tribo escolher, ou melhor, separar o líder daquela tribo, porque ele sabe o que é. O líder é aquele que ele vai na frente com a sua bandeira para trazer a resposta, o alimento, a condução para aqueles que ficam no acampamento. Então nós estamos, o líder ele tem esse papel de conduzir, de te instruir, de ir às vezes sozinho, porque você não tem condição de ir com ele, mas você vai para trazer. E aqui os líderes fizeram isso. Cada um deles, de cada tribo, foram escolhidos para ir à terra que o Senhor disse: é essa terra aí que eu vou dar para Israel. Mas ninguém conhecia a terra, ninguém sabia como ela era, mas Deus já sabia de tudo. Mas nós temos que aprender, nós temos que analisar, nós temos que ter olhar carnal e espiritual. Com que olhar você vai olhar uma terra que Deus coloca diante de você? Você vai olhar com os olhos do Espírito,
ou você vai olhar com os olhos da carne? Vai simplesmente dar ali o seu veredito sem olhar dos olhos do Espírito de Deus em você. Então é isso que ele quer nos ensinar, é isso que ele falou para o povo, para os líderes, para os líderes, porque mediante o que eles falarem, eles vão trazer bênção ou maldição, ou divisão. E aí, percebam que eles foram enviados, pessoas capacitadas, líderes para uma prova. Eram homens treinados no deserto, não era qualquer um. Treinados, imagina você ali com aquela tribo de mais de 6 mil homens, ou 3 ou 2, cada um tinha um numerário. E eles tinham que cuidar daquele povo em tudo. Então não era qualquer um, eram pessoas treinadas. Porém agora, na porta de viver a promessa, tinham que ser aprovados. Se você está na porta, às vezes Deus está dando algo para você e você está só na terra. Está murmurando, está reclamando, está questionando. Estou com calor, gente, ligar lá, estou com calor. Está questionando e Deus está ali. Eu estou com o peso da minha glória sobre você e você está murmurando, está reclamando. Então, ele diz que isso acaba nos tornando pessoas rebeldes. Cada vez que erramos, tornamos o nosso caminho o quê? Mais difícil. Achei, filho. Mais difícil. Você erra 2, você erra 1, você erra 3, você erra 4. Você não está percebendo. Porque Hashem, ele trabalha no equilíbrio. Tu erra 1, tu erra 2, tu erra 3, tu erra 4, tu erra 5, e você não está percebendo o que já está acontecendo na tua vida. Porque a carne, quando ela começa a nos levar ao erro, os nossos olhos não fecham. Você pensa que temos um copo com água cheia. Cada gole que eu bebo, menos água fica nesse copo. Então, quanto mais eu retiro a presença do Espírito na minha vida, mais eu vou ficando cego. Mais eu dou espaço para os meus olhos da carne. E menos dou espaço para os olhos do Rua de Adonai, que quer falar conosco, que quer nos guiar, que quer nos ensinar, que quer tratar conosco, que quer nos moldar. Nós precisamos ser moldados todos os dias. E são nas situações que nós somos moldados. São nessas situações. São os problemas que você diz que isso é problema. Isso é difícil. Não murmure. Porque Deus está te ensinando algo. Então, ele fala aqui em Devarim, se você quiser acompanhar comigo, capítulo 9, Devarim, Deuteronômio, para quem ainda não gravou os nomes em hebraico, capítulo 9, o Espírito nos aquece, né? Versículo 23 e 24, diz assim: quando também o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, antes de chegar em Canaã, ele deu uma experiência anterior. Enviou desde Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Aí ele põe aqui, vírgula, rebeldes fostes ao mandado do Senhor, nosso Deus, e não o crestes e não obedecestes a sua voz. 23 e 24. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Quem é que está livre disso? Desde o dia que o Senhor nos chamou, nós continuamos a ser rebeldes. Nós continuamos a ser teimosos.
nós continuamos a ter um coração obstinado. Isso não é bom, irmãos, porque torna a nossa caminhada cada dia mais difícil. Como falei aqui, quanto mais eu tiro a presença do Lua na minha vida, nas minhas decisões, mais difícil fica a minha caminhada. Mais distanciado fica a resposta daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Isso é ruim, irmãos. Mas a gente, o homem é difícil. Quando eu falo homem, eu falo homem e mulher. É difícil. Não para. Não raciocina. Então, quando Deus nos vê nessa postura, a gente não querer crer, não querer obedecer, o que nós estamos fazendo com Hashem, irmãos? Nós estamos desprezando-o. Ah, é? Você não quer me obedecer? Ah, você não quer entender o que eu estou te falando? Lamento. Ele não vai bater em você agora. Ele não vai tirar a sua vida agora. Mas você vai entrar nesse caminho. Cada vez mais, cada erro, cada desobediência, você está só se distanciando. Está deixando cada vez mais Deus lá e você cá. Como que diz? Não. Aí a pergunta é só ele é santo também, então eu vou ficar aqui. Isso é postura de rebelde. Ah, não! É postura de rebelde. Porque o Senhor está dizendo que você não quer obedecer. Você está se distanciando dele. Voltando lá para Bemidbar, capítulo 13, versículo 17 e 18. Ele fala-nos assim, 13, versículo 17. Enviou-os líderes, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, deu orientação, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou mal, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. E Deus deu assim, olha, pesquisa tudo isso aqui, olha tudo. Digamos que você recebeu um convite para um trabalho novo na sua vida. O que você vai fazer? Opa, deixa eu me preparar. Vou primeiro ver aonde é, quem é, o que vou fazer. Dizer, nós estamos fazendo toda uma programação para entender aonde eu vou colocar a planta dos meus pés, para que eu possa ser vitorioso naquilo que Deus quer fazer. E não venha duvidar, porque toda vez que Deus coloca a gente em uma posição, vai haver resistência, vai haver dúvidas, vai haver escassez. Então Deus coloca a gente nessas posições para a gente aprender como lidar. Mas você tem que entender antes, estudar com o Espírito. Senhor, para onde eu estou indo? O Senhor me mandou ir lá para os Estados Unidos. Ai, Senhor, tá bom, eu vou, mas e aí? Para onde eu vou? Me mostra, ó, você vai para essa terra, você vai fazer isso, você vai entrar naquilo. Então você tem que olhar, não com os teus olhos carnais, você tem que buscar os teus olhos espirituais. Você tem que se colocar diante do Senhor, entrar, fechar a porta do teu quarto atrás de ti e conversar com Ele. Para que Ele venha mostrar para você os detalhes que você não vê, que você não enxerga, mas que Ele sabe. Então aqui foi interessante que Ele fez isso. Quando nós lemos ali em Ezequiel 34, versículo 14, achei que ia nos colocar numa terra. Olha o que o Senhor nos fala. Ele não quer botar você numa terra ruim, nunca. Ele quer te colocar num lugar abençoado.
Ele fala lá em Ezequiel 34, versículo 14. Ele quer te colocar numa terra onde há bons pastos, onde há comida, onde ele vai te descansar. Não é assim que o Salmo 23 fala? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me colocará em verdes pastos. O Senhor quer fazer isso conosco. Ele nunca tem pensamentos de mal para conosco. Nós é que não queremos entender o que Ele está querendo nos ensinar ou nos conduzir. Aí ele fala: em bons pastos as apacentarei, nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos. Aonde? Nos montes de Israel. Então ele quer ali botar você num lugar, seja no casamento, seja no trabalho, seja na compra de um imóvel, seja em tudo, em um estudo, numa faculdade. Ele quer te colocar num lugar que você vai prosperar. Ah, mas qual é a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Qual é o curso que o Senhor quer que eu faça? Mas qual é o lugar que o Senhor quer que eu more? Irmãos, não é coisa da nossa cabeça quando a gente pergunta tudo para Deus. Porque Ele nos ensina isso aqui. Para que a gente não tome uma decisão precipitada e depois nos arrependamos. E às vezes não dá para voltar. Imagina, você começa uma faculdade, já está, entra o primeiro semestre, segundo trimestre, você está desanimado. Ai meu Deus, mas eu estou com vontade. Mas você perguntou a Deus se era para fazer aquela faculdade? Você perguntou se era para fazer além da faculdade, aquele curso? Sabe que Deus quer que você faça aquele curso? Às vezes Deus está falando: não, faça esse curso. Aí você diz assim: gente, isso aconteceu comigo. Eu sou formada em enfermeira em obstetrícia e ginecológica. Aí um dia o Senhor colocou assim, uma faculdade ligou para mim, me oferecendo outros cursos. Aí, como eu tenho as lutas que a gente vive aí com os médicos, então tudo você tem que estar respaldado em tudo que você faz. E como eu trabalho com coisas da área da estética mais hoje, eu tive que estar respaldada com uma pós-graduação, para não ter problema. Você é só enfermeira? Não, você não é especialista nisso. Então, para não ter problemas, quando me ligaram, eu falei assim: como que é a pós de estética? Então. Aí eu, vou fazer. Mas na hora o Espírito falou assim para mim: estética e dermatologia. Aí na hora eu disse: dermatologia não. Está vendo como tem a nossa escolha? Eu falei: dermatologia? Não quero não. Porque formada em enfermeira generalista, você aprende tudo. Tudo, da tua cabeça aos pés. Mas você, no final das contas, se você não quer ser uma enfermeira generalista, você começa a se especializar. Você busca pós que te especializam para você trabalhar só naquilo que você gosta. Então, na época, quando eu fiz para obstetrícia, Deus falou para mim, quando eu perguntei: você vai cuidar de mulheres grávidas? Tá bom. Fiz. Me formei. Porém, Ele não me deixa trabalhar nos hospitais. É coisa assim que, loucuras de Deus, que é com cada um que Ele trabalha de uma forma. Voltando a essa experiência, quando eu ouvi, eu falei na hora para o Espírito: dermatologia, eu não quero. Tá bom. Fiz a especialização em estética. Não é essas coisas, mas fiz, porque eu já tenho capacitações dentro dessa área. E aí, quando foi um pouco tempo agora, aí de novo apareceu para mim um workshop de dermatologia e tal. Aí o que vem? O Espírito botando na minha cabeça de novo: tá devagar? Gente, é uma coisa assim meio louca, mas ele sabe, ele te conhece, e ele toca a campainha mais uma vez. Tem certeza que você não quer? Ele trabalha assim.
é na delicadeza, não é botando nada no teu pescoço, não é te cobrando nada, mas ele fala dessa forma. E aí eu fui, aí o que eu fiz? Dei atenção. Bom, vamos dar atenção a Deus. Porque como Ele quer algo tão restrito na minha vida, eu fico assim, não, para quê, Senhor? Eu tenho um monte de capacitações, eu tenho um monte de título, para quê? Aí você começa a entrar nos seus porquês. Para que eu vou olhar para essa terra? Para que eu vou voltar para isso? Se o Senhor tem me dito que não quer que eu trabalhe para ninguém, para que isso, Senhor? Aí você fica dentro de você num conflito. Porque Deus é Deus, Ele não vai te responder na hora como você quer. Ele vai fazer como Ele quer, mas Ele quer saber se você vai fazer a sua parte. E aí eu participei daquele workshop, achei interessante, vi que a enfermeira era muito capacitada. Aí vi outro problema, outra situação improvável, o financeiro. Como eu vou fazer assim? Senhor, fala comigo porque eu não tenho nada, eu estou zerada. Como eu faço isso? Eu orei e pedi uma palavra. Você acha que eu não falo? Na hora. Eu estava ali naquele workshop ainda, já sei, né, que no final ela vai oferecer pós-graduação, oferecer o curso de capacitação. Se eu dissesse o que tu queres que eu faça, se eu dissesse para ele, o senhor quer que eu faça essa pós-graduação, ele ia dizer para mim fazer, mas eu me acovardei. Sabe por quê? Olhei para a situação improvável e me coloquei apenas na capacitação, porque o valor era menor, não barato, mas menor. Então você vê como é que a gente conduz as coisas. Ou você tem uma fé e você olha, a terra é boa, Senhor, eu vou entrar e as demais coisas tu farás. Ou você começa a conversar e a delinear situações. Tu acha que Deus vai brigar com você? Não. Lá na frente, se eu precisar, eu vou dizer para os irmãos, hein? Se eu precisar dessa especialização, como Deus queria, eu vou me arrepender. Eu não sei para quê. Mas Deus não te diz para quê nem por quê. Ele desfaz. É como isso, como a Bíblia está escrito aqui. Vai, entra na terra de uma leite de mel, entra, vê isso, não vale nada. E traga o que eu te pedi. Você está na prova. Você está vendo uma prova, irmão. E muitas vezes deixamos de ser aprovados pelos nossos questionamentos, pelos nossos pensamentos humanos. Porque nós somos assim. Nós somos questionadores. E quanto mais você aprende, mais questionador você se torna. Mais você quer, quanto mais experiência você tem, mais cuidado você busca ter para tomar certas decisões. Porque você pensa muito. Eu digo isso de mim, eu penso muito. Porque eu vejo a minha realidade e começo a traçar. Mas eu sei que se Deus tiver algo nada, eu vou me arrepender. Mas eu estou igual Tomé. Vou esperar para ver. Tudo bem. Continuando. Então, o Senhor manda entrar nessa terra para a gente ver que ela é uma terra boa, que ela vai frutificar, mas que nós vamos ter que arar essa terra, vencer as dificuldades que vai apresentar com fé, obediência e sem murmurar. Nossa, irmãos, preste atenção. Você está murmurando, você está reclamando, você está carnal, você está retardando cada dia mais o que Deus quer fazer na sua vida. É isso, é simples assim. Você está deixando o Espírito fora das suas decisões, você está se afastando, é você que está se afastando. É nós que nos afastamos dele, por causa de nossos medos, por causa do nosso ego, por causa dos nossos pensamentos. Nós que nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta da gente. E aí ele fala, filho, eu queria te abençoar, eu queria ser mais rápido,
mas você vai caminhar agora 40 anos no deserto para tu aprender. Ah, porque Deus fez isso. Analise cada coração. Analise o seu. Não aponta no colega do lado. Deixa de agora apontar no colega do lado. Olha o seu coração. Olha a sua vida. Olha o seu coração, seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, sua fé. Ah, eu tenho fé. Tem mesmo? Então nós estamos numa prova. Aí aqui ele fala em Bemidbar 13, capítulo 23 a 33. Vamos lá. Ele fala assim: depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, com também romãs e figos. E chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho, que é imenso. Então ali era uma terra muito boa. E o Vale de Escol, por causa do cacho, que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. É isso que o líder faz. Ele aprende para trazer para você o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. E este é o fruto. Trouxeram aquele cacho imenso de uva para mostrar que é uma terra boa. O povo, porém, que habita nessa terra, aí começa os poréns. O povo, porém, é assim que a gente faz. Porém, contudo, todavia, o povo que habita nessa terra é poderoso e em cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Enac. Quer dizer, nossa, tem gigante lá, bicho. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, Josué e Caleb olharam assim: nossa, a terra é muito boa, para de falar isso, nós vamos vencer, temos dificuldade, o povo é gigante, o povo é forte, as muralhas são altas, mas nós vamos vencer. Então você sempre tem no meio do povo aquele que pensa assim, aquele que começa a falar para você: não olha para trás, não quero ver virar uma estátua de sal, continua, prossiga, cadima, vamos, está difícil, mas nós vamos conseguir, porque maior do que aquele que está no mundo. Você ouve isso toda hora, Deus dizendo: estou contigo, não tema. E isso que eles fizeram: não, gente, vamos embora. Deus falou para a gente ir, não tema. A gente não está vendo a situação boa, nós estamos vendo os inimigos são grandes, nós estamos vendo que o povo é forte, mas Deus é maior. Isso a gente tem que ver, irmãos. Deus é maior. Porém, os homens que com ele subiram disseram: os fracos, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí o que eles fizeram? Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então só olharam a circunstância, só o que o olho humano viu.
só o que a carne vê. Não olharam o que Hashem mostrou e que os olhos de Ogio e Caleb viram. Uma terra frutífera, algo poderoso, mas é aquele que tem o braço que quer trabalhar, é aquele que quer botar a mão na obra, é aquele que são aqueles que não estão preocupados se está com problema. Vamos lá, eu vou fazer, conta comigo, eu sou mais um nessa fila, eu vou conseguir vencer com vocês. Por isso que a gente canta aqui, somos mais que vencedores quando estamos unidos, somos mais que vencedores quando estamos pensando unânimes, não um reino dividido, porque um reino dividido não prospera. Ah, mas eu penso assim, ah, mas eu acho assim. Deus não está preocupado com o que você acha, com o que você pensa. Você é um tolo diante de Deus e um tolo diante de Satã. Deus não está indo para o seu pensamento. Ele te deu uma ordem. Vá. Faça o que eu te mandei. E aí retornam covardes. Olha que só 2 ouviram. Então dos 12, 10 voltaram. Não, vamos não. Covardaram-se. A maioria é assim. Você já viu que Deus nos dá uma bênção, aí vem um monte de luta depois, você só lembra da luta e nunca lembra da bênção? O Senhor diz o tempo todo, olha, trazer à memória o que te traz o quê? O quê? Esperança. Traz à memória o que te traz esperança. Lembra daquele dia que Deus fez aquela maravilha na tua vida? Lembra daquele dia maravilhoso que Ele mudou a tua sorte? Você nunca lembra disso. Ele só lembra do momento. Só não lembra da coisa ruim. Então, esse é o pensamento dos covardes. Estão olhando a situação. E Deus não te chamou para essa situação. Deus falou para você olhar lá na frente, ó, olhos de águias, né? Igual aquilo olhos de águias, voar como as águias. A gente tem que olhar lá na frente, não olhar da situação. Então aí, amados, os gigantes, os filhos de Anak, ele fala lá em Deuteronômio 9, de 1 a 2, fala como eles eram, há uma história de como eles surgiram, acho que não vamos falar sobre isso. Assim ficamos olhando primeiro para os desafios, como eles. Como é que a gente vai trazer nosso povo para cá, meu Deus? Como é que a gente vai subir as montanhas? Só tem inimigo para tudo que é lado, só gente forte maior do que a gente. Como é que eu vou passar para lá? Como é que eu vou levar minha família para lá? Aí que vai ser blá, 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 blá. Você perde a pensa. Aí Deus está te olhando, né? Você está se afastando do que eu vou fazer, hein? Você vai olhar, olha só, você está olhando, lá no final você vai olhar e não vai entrar. Porque tem um momento de descanso. Você quer ficar? Então continue assim. Você vai não vai entrar. E aí ele fala, as barreiras que surgem, o improvável, saltam diante de nossos olhos. Porventura não sabia Hashem disso? Claro que ele sabe. Mas ele está ali trabalhando a sua fé, a sua coragem. Ele está trabalhando ali a sua postura, a sua posição, a sua santificação. Santificação é, eu sou santo. Para de falar balela, não é santo nada. Você está num processo de santificação. Você está num processo de mortificação da sua carne. Estamos totalmente em um processo de mortificação até que Yeshua venha. Porque nós temos a raiz do pecado dentro de nós. Ela está aqui. Não tem como arrancar para a gente verdadeiramente ser totalmente santo. Para que a gente possa ver o Senhor, mas está no processo. Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. O tempo todo, ele fala para nós que a gente está numa milícia, numa guerra, e é verdade. Você quer acertar, mas você erra mais do que acerta. Porque nós estamos nessa guerra. E nós temos que aprender nessa guerra, nesse deserto, a vencer o nosso eu. Não quero ouvir o meu eu não quero fazer o que eu quero fazer o que a gente quer, mas nós somos assim, irmãos. Então para com essa balelinha aí de santo, de certinho, porque não tem. É a misericórdia de Hashem que se renova cada manhã.
Ele fala, a cada manhã as minhas misericórdias serão para o quê? Para poder dar mais uma chance para a gente. É mais uma chance para você mudar, para você pensar, para você raciocinar. Aí aqui, quando ele fala, então, ele diz que, olha, a gente é visto igual que foi morto. Olha que a gente vai enfrentar aqueles poderosos diante dos gigantes. Pois bem, o que Davi fez? Quando você já cansou de ouvir isso, irmãos? Mas vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 a 45. Vamos lá. Olha, estava ali Davi vendo aquelas pessoas, aqueles gigantes, afrontando o rei, afrontando o exército do Senhor. Quem era Davi? Homem bonito, pequenininho, jovem, mas tinha uma fé, irmãos. Por isso que ele se tornou o rei que ele foi. Aí aqui fala, versículo 42. E olhando o filisteu e vindo a Davi, Davi o desprezou. Irmãos, olha que interessante. Ele desprezou aquele gigante. Porquanto o gigante olhou para ele. Você é jovem, ruivo e de gentil aspecto. O filisteu olhou para ele assim. Quem é você? Você não é nada. Você acha que a Satã te olha como? Ah, coitadinho. Ele pensou que ele é alguma coisa. Ri de você o tempo todo. Tolo. Isso mesmo. Continua. E ó, cara, tu tá fazendo exatamente o que eu tô botando agora no teu coração. E cara, olha lá, você tá fazendo exatamente o que não é para fazer. A Satã faz o tempo todo isso com você. 24 horas no dia para você pecar, para você duvidar, para você machucar as pessoas, para você mentir, para você roubar, para você pecar contra o teu Deus vivo. 24 horas ele faz isso. É o trabalho dele. Ele está aqui para fazer isso, para se opor a nós. Ele é um gigante que está aí para se opor a nós, para nós termos o quê? Reações, para nós agirmos como Davi. Oh, eu sou pequenininha, realmente. Aí ele está olhando para você e está rindo da tua cara. E aí disse, pois, o filisteu a Davi: ah, isso é algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aí Davi, porém, disse ao filisteu: tudo bem, tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Senhor, olha a palavra, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Irmãos, o Senhor está te dizendo para você fazer isso. Hoje, agora, em nome dos seus exércitos, Senhor, eu ordeno que seja feito isso. Você tem o poder de fazer isso, irmão. Você tem o poder de orar assim. Não é se acovardar diante de situações. Não é se acovardar diante das limitações. Você tem poder para agir. Agir como um homem de Deus, um homem que tem fé, um homem que mata a carne, que se subjuga. Senhor, não vivo eu, mas tu vive em mim. Tu é maior na minha vida. Irmãos, quando a gente vive dessa forma, nós teremos o mesmo sentimento, o coração que Davi teve. Nós vamos ver os problemas, nós vamos ver a luta, mas nós vamos avançar no nome do Senhor. E eu avanço obedecendo mandamentos, estatutos, tudo que ele escreveu. Se você quer avançar diante do inimigo com reticência, já para saber como é. Ele vai rir da tua cara e vai te derrubar. Você está achando que pode comigo? Vai rir da sua cara. Você não obedece meus mandamentos, você não obedece meus estatutos, você não obedece as minhas regras. Opa! Lembra, um tribunal está aberto todos os dias. E está lá Yeshua, o acusador, e no trono o Pai. Yeshua vai interceder por você se você obedecer os mandamentos, os estatutos.
É onde você está dizendo, eu não existo. Existe a Torá impressa no meu coração. Aí você vai vencer Satanás. Aí você vai se aproximar de Deus, porque o trono dele é graça, verdade e santidade. Você vive a verdade? Você vive debaixo da graça? Você vive a verdade que achei? Quando você se coloca nessa posição, você vence o inimigo. Mas se você não se coloca nessa posição, você é envergonhado. Você fica frio, você se acovarda. Olha Daniel, olha as provas que ele passou. Ele foi jogado ali naquele caldeirão de fogo com os amigos. E ele foi jogado ali, por quê? Porque ele não quis comer as iguarias do rei. Ele não quis sentar naquela mesa que contaminava ele. Ele não quis. Ele abriu mão da comida imunda. Ele não se vergou ao rei. Aí levantaram a editora, aí o rei teve que jogar ele lá no fogo, porque ele era rei, ele tinha que obedecer às leis persas ali. Porém, o que Davi fez? Foram jogados lá, e quem jogou morreu, e eles estão lá, passeando no monte. Eita, que maravilha! Nem o cabelo foi chamuscado. Nada. Aí está olhando, olha, mas nós jogamos 3, como é que tem 4? Tem 4. Sempre terá o 4º homem com você. Se você for fiel a Deus, sempre terá o 4º homem com você. Aí o outro problema é jogar na Copa dos Leões, vai lá de novo, Daniel, sem provado de novo. Joga-me, o rei chora, sofre, jejua. Meu Deus, vou jogar de novo, Daniel, não vejo culpa nele. E joga lá, os meus ficam como? Tudo quietinho lá dentro. Quem fechou a boca? O 4º homem que estava lá com eles. E aí, vai o rei. Daniel, porventura teu Deus te tirou daí? Porventura teu Deus te salvou, Daniel? Sim, rei, fica calmo. Eu estou bem. Olha que maravilha. E ele saiu de lá, tranquilo. Aí pegaram o quê? Os acusadores e jogaram aonde? Na cova. Antes mesmo de já entrar, todo mundo foi com ele. Irmãos, é assim que é o reino espiritual. O 4º homem vai estar sempre com você se você estiver ali, as brechas tudo fechadinhas. Tem que estar ali, ó, na linha reta com o Pai. Ali. Satanás vai olhar para você, ele vai te tentar, ele vai fazer derrubar, ele vai criar um monte de situações diante de você, para você pecar, para você xingar, para você não crer, vai fazer de tudo para te derrubar. Mas se você disser, o 4º homem está comigo, Satanás, você vai dizer, para trás de mim. Para trás de mim. Então você não vai me derrubar. Isso é fé. Você tem que olhar para os profetas. Por isso você tem que ler a Bíblia. Você tem que olhar para os profetas, tem que ler a Bíblia assim, você tem que conhecer de Gênesis, Apocalipse, sim, para que você possa enfrentar o teu inimigo, entender as estratégias. Porque as estratégias são grandes e são bem sutis para você cair. Então aí ele continua falando, nosso inimigo, ele nos despreza, não vê como meninos. O que é meninos? Meninos na fé. Meninos no conhecimento. Ficam desesperados com os problemas, ficam desesperados com as circunstâncias. Você é um menino na fé. E ele está olhando, o menino está te olhando. Se pergunte, é isso que você é mesmo, um menino na fé? Sois amaldiçoados pelo seu inimigo, e ele vai avançar contra ti sem piedade. Tire os olhos da circunstância. O inimigo quer te matar e não terá piedade. Tenha certeza disso. Ele vai te alcançar de qualquer forma, no filho, no trabalho, na doença, em tudo, sem piedade. Ele quer te destruir. Será que você prefere ver seu filho morrer, seu emprego cair, você perder tudo para tomar uma posição? É você que está escolhendo. E Deus permite, para de ser menina. Ai, Deus me abandonou. Deus nunca abandona ninguém. Você que se afasta dele.
você que se rebela contra Ele, você que não quer olhar para Ele, você que não toma a decisão certa, Ele está te mostrando e você não quer. Então quem é? É Deus? Não, Ele nos mostrou um caminho. Ó, vai lá, olha, vê como é que está. Mas não é para você olhar na tua carne, é para você olhar nos olhos da fé. Pelos olhos da fé, eu vou vencer. Então devemos reagir diante dos inimigos como Davi, em nome de Adonai Sebaot, o Deus do exército Israel. Foi o que nós tentamos aprender aqui, né? No dia que foi tão sagaz, foi tão sagaz, que todo o meu banco de mensagem foi apagado. Gente, eu tenho vivido coisas na internet, com essa tecnologia, que só Deus sabe como eu fico. Apagou tudo! Todas as minhas mensagens de 2025, 2026 foram apagadas do nada. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei assim, meu Deus. Do nada. Sabe que isso foi uma distração do meu olho. Uma distração no clique. Eu não percebia a minha distração ali. Satanás fez, não vai ficar nada. Então aquele curso que nós fizemos aqui, decretos, foi tudo apagado. Por quê? Que é poder. Você aprendeu a decretar, você aprendeu a proclamar, você aprendeu a profetizar, tudo que está escrito na palavra. Aí não fica, irmãos. Aí você enfrenta essas dificuldades, porque você está levando, você é o líder que está destruindo, você está mostrando o caminho. Então só vem lutas, lutas e lutas para você andar para trás. Mas não podemos, irmãos. O Senhor lhe diz lá em Isaías 42, olha que interessante. Onde é que o nosso pai está? Ai, Deus deve estar tão longe. Olha onde o pai está, irmão. Para muitos, essa palavra é um pouco assim, duvidosa. Mas você está perdendo a oportunidade do Espírito Santo revelar mais a fundo. Ele diz em Isaías 40, versículo 22. Onde Deus está? Assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhotos. Aqui nessa versão, falando do humano, existe, ele está assentado sobre o firmamento, a raquia, a abóbora da terra. A nossa terra é plana, a nossa terra não é redonda. Ele está ali, aqui, o céu está ali. Em cima dos céus tem uma abóbora. Firmamento, lá em Jó ele diz que a terra é como um silete, como um selo, reta, e ele sustenta as colunas da terra, e você está em cima dessa terra, e ele está acima dessa abóbora. Não quer acreditar, problema, perde de aprender mais. Mas o Espírito quer ensinar, mas nem todos querem ouvir. Amém? Então, onde está Deus, Adonai Sebaot? Bem aqui, Não está longe não. Não está longe não. Se você for um lugar para buscar estudar um pouquinho, todos os cientistas, a NASA, todo mundo tenta passar e não consegue, é tudo uma mentira. Ninguém consegue atravessar essa bola. Mas as águas de cima desceu e se encontrou com as águas de baixo no dilúvio. Continuando no versículo 27, lá de Números, ele fala: então eles entraram na terra e voltam trazendo no relatório e a prova que Hashem pediu. Tudo bem, trouxeram o relatório, falaram, foi um momento difícil. Hashem chama a atenção e chama vocês são um povo de dura cerviz, declara que não irão entrar e não vão consumir o que essa boa terra tem para te dar. Quem tem um coração duro é muito ruim. Hashem já declara que não vai com você e assim não vai te manter. Sabe o que é ter um coração obstinado? É você não ter uma vontade inflexível. Você é irredutível, é intransigente. Tá? Se você está ouvindo, faz isso, olha, não vai para esse caminho, olha, você está errado aqui, você está irredutível, você está intransigente, você está ali naquela postura inflexível e irredutível diante de Deus. Vai sofrer. Quanto mais você errar, você vai sofrer.
Não é assim que muitos se comportam com esse tipo de teimosia, mas quando olhamos para o improvável, ficamos incrédulos. Lá em Números 13, 30, 31, vai falando então como que Caleb, né, entrou, nós já lemos, como que ele se comportou ali. Não, vamos embora, não é nada disso, a terra é uma bênção. E ali o povo ficou, né, os espias em número maior, né, começaram a levantar contra. Então esse olhar e a certeza, é a certeza que precisamos ter diante do improvável. Porque o olhar, ele tem que estar além. As nossas vidas, nossas vistas, nos conduzem para a incredulidade. Mas a Emuná e Hashem nos convida para marchar. Marche. Josué diz que ele tinha 14, Josué 14, versículo 7, ele disse que ele tinha 40 anos. Um servo de Adonai enviou ele para Cades-Barnea, e ele foi com toda firmeza, sem ter medo. Então lá em Números 14, 11 fala, momento duro de ouvir, mas Adonai disse a Moshe, olha o que Adonai disse a Moshe. Isso eu preciso falar para vocês, porque ele pode estar dizendo na sua vida hoje. Números 14, versículo 11, um momento duro de se ouvir. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Na Bíblia hebraica está dizendo, até quando esse povo vai me desprezar? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? Vocês têm visto o milagre? Você tem visto o que eu tenho feito na tua vida? Eu tenho te resgatado, eu tenho escrito teu nome na boca, eu tenho feito tanta coisa por você, mas você não enxerga. Você não está enxergando que é momentâneo. Como você está hoje? Espero que não estejamos sendo contados com os que desprezam a Adonai. Ele fala lá em Números 14, 23, para nós. Vamos ver aqui, já estamos terminando. Não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Então lá em João, capítulo 1, ou capítulo 12, versículo 37, nos diz, mesmo tendo feito Yeshua tantos milagres em sua presença, também não confiaram nele. Yeshua fez muitos milagres, mas confiaram? Não. Um agradecia, o outro ia embora e não davam crédito a ele. Em Hebreus 3,18, e a quem jurou que nunca entrarão no seu descanso, aos que foram desobedientes. Lembra que eu falei? Você quer entrar no descanso? Está olhando para a circunstância? Não está olhando porque Hashem está mostrando para você e mandando você marchar aqui? Moshe então clama mediante tanta ingratidão do povo, é o que Yeshua fez e ele faz. Número 14, 18, olha o que Moshe fala assim, Senhor, tu és longânimo e grande beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Então ele é longânimo, ele é grande beneficência, ele perdoa, ele é longânimo, está visitando a sua geração, mas também pode visitar a sua geração com maldição. E continuando aqui, ele fala-nos para nós, Tiago 5,16, o que fazia? Moshe diz, Pai, perdoa, e o Senhor perdoou. Olha o que ele falou no versículo 20, disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhes perdoei. Então, houve um intercessor naquele momento do povo, como há hoje Yeshua. Ele é o nosso intercessor. Presta atenção. Pode não ser agradável a gente ouvir o que Deus fala, as correções, mas é isso que nos coloca no caminho da vida. Ser exortados, ser ensinados, ser instruídos. E ele fala, em Tiago 5,16, irmão, confessai as vossas culpas.
uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Quer ficar sarado da sua dor? Quer ficar sarado do que te incomoda? Confesse a sua culpa. Fale. A oração feita por um justo pode muito dos seus feitos. Mas eu preciso manifestar. Eu preciso falar. Poxa, eu não consegui ainda. Gente, a gente vai orar. Vamos orar. Vamos orar junto. Vamos jejuar junto. Mas o povo fica lá tudo ouvindo Satanás. Ele vai não, porque ele vai contar a tua vida para os outros. Você vai ficar exposto. Não fala a tua fraqueza, não. E aí você não fala. E aí o pecado continua se repetindo, porque você não fala. Você não confessa nem para o teu cônjuge, nem para o teu líder. Você não confessa e o pecado está ali junto de você. Aí Satanás está fazendo o quê? Dando gargalhada sobre a tua vida. Porque você tomou uma atitude. O Senhor está dizendo, confessai. Aí ele fala em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então vou lá, eu quero pedir, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me cura, me ensina a perdoar, me ensina a ter paciência, me ensina a saber ouvir. Qual é a tua fraqueza? O que é que o teu coração está te mostrando nesta manhã? Os pontos fracos, os pontos fortes. Lembra? Quando você vai fazer uma empresa, a técnica SWOT, ela fala isso. Quais são os pontos fortes da tua empresa? Quais são os pontos fracos da tua empresa? Então, quais são da tua vida? Você precisa, enquanto é tempo, enquanto é dia, colocar diante do Senhor, para que Ele possa te ajudar. Mas se você não falar, se você não confessar, nada pode ser feito. Então, em Números 14, 23... esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos, ele fará. Não despreze Deus e suas promessas. Trouxeram condenação ao povo. Obtiveram perdão, mas não entraram na terra por causa das suas murmurações. Moisés pediu, Deus perdoou, mas ele foi taxativo. Leia. Se você não lê, leia. Ele foi taxativo. Vocês não entrarão na terra, porque vocês murmuraram contra mim, vocês desprezaram contra mim. Irmãos, isso é tão sério. Foi lá para o povo. Você não é povo, não? Não é não? Efésios 2 está lá, alguns separação que havia, não mais. Nós nos tornamos pouco quando nós aceitamos Yeshua, nós somos insertados na oliveira, nós somos a videira do Senhor, fomos enxertados nela. Você participou, você agora participa daquela seiva, você acha que Deus não vai tratar você como tratou eles? Todo, vai! Desperta tu que dorme. O Senhor te fala dessa forma para você ter despertamento. Em Números 14, 35, ele diz, eu sou o Senhor, falei e assim farei. Presta atenção. Eu sou o Senhor, assim falei e assim farei. Está lá, lê lá, Números 14, 35. A toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão e ali morrerão. E não foi o que aconteceu? Quer sair do deserto? Então, viva o que Deus está falando. Confie quando Ele te mostrar uma terra improvável. Ainda que tudo pareça improvável, não murmura, não despreze. Muita gente despreza as pequenas coisas. Deus te deu uma coisa pequenininha. Tão fraquinho, tão pequenininho. Não despreza. É improvável agora, mas lá na frente não será. Pode olhar agora, pode ser como a gente não queria, mas por lá na frente, o Senhor que vê todas as coisas, que te botou nesse ponto da timeline da tua vida, porque cada um de nós temos uma timeline. Então Ele botou aqui e está dizendo, olha, Sheila, você está aqui. Só que o que eu tenho preparado está mais à frente. Mas você precisa entrar aqui agora, nessa terra improvável. Porque é aqui
eu vou fazer o milagre. É aqui que eu vou te tratar. É aqui que eu vou te ensinar. E é aqui que eu vou te levar para essa terra maior, onde dá frutos imensos. Mas você não pode olhar para o gigante. E aí eu quero mostrar para vocês rapidinho. Pode botar lá. Depois dessa conclusão, isso aqui era uma terra improvável. Quando nós entramos aqui, foi a primeira palavra que Hashem colocou no meu coração. Nós fomos convidados por um irmão, que já foi daqui. Ele disse, olha, tem um local ali, porque Deus já tinha dito que nós íamos sair onde nós estávamos, lá na Beriguaba, na Taquara, para a gente ir mostrando ainda onde. E aí a gente orando, eu me lembro que a última oração que eu fiz foi agradecendo o Senhor lá na Beriguaba. Senhor, eu não vou te pedir mais. Era apertadinho. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor já fez. Irmãos, era apertadinho. Era metade disso aqui. Metade disso aqui. O gabinete do pastor chamava que era uma gaiola lá em cima. Subiu uma escadinha, era uma gaiola lá em cima. O banheiro era um quadradinho assim, do tamanho desse culto aqui. E nós estávamos lá orando. Porque Deus nos levou para aquela terra, aquele momento foi um momento de primeiro deserto de 9 meses na minha casa. A minha casa virou a casa do Senhor. Depois do Senhor, dali nos levou para essa lojinha. Nós ficamos ali 9 meses. E me lembro desse dia como se fosse hoje. Eu orei, Senhor, eu não vou pedir mais. Seja feita a tua vontade. Ali nós fazemos as festas bíblicas, ali nós fazemos nossas reuniões, ali nós fazemos as danças, nós fazemos, nós nunca paramos. Aí o Senhor mostrou essa terra aqui, improvável. Volta lá um pouquinho, Lu. Assim mesmo, irmão, isso aqui era tudo aberto, não tinha nada. Puro. Pode passar. E aí, estamos aqui, ó, entrando, aí Rodolfo lá, né, já olhando o que fazer, filha lá na janela, e a gente já, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer. Aí, pula. Aqui, vocês já viram essas, como é que chama essas férias, esquadrias, né? Essas esquadrias, o Rodolfo, ele tem uma empresa de construções de casas, e ele construiu com o conhecimento que Deus deu para ele, e ele construiu essas, como é que é? Esquadrias. E aí nós já tínhamos esquadrias, já estava lá no sentido Aromacodas, as cadeiras, e as esquadrias que estão aqui, ó, atrás dessa parede, já estava dando uma forma, uma terra improvável. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro? Pula, Rodolfo. Aí dali, olha só, a gente já tinha botando aqui as paredes, aqui as placas, como é da nome? Drywall. Aí a gente já estava aqui com os drywall, tudo pela capacitação do irmão. Ele já botou os drywall, aí nós botamos drywall aqui, aí a gente botou uma cortina, né? Essas cortinas eram o que eu fazia as festas, fazia as tendas. Aí a gente cortamos as cortinas e preparamos aqui na frente. Olha aí, já teve mais um formato. Tinha dinheiro? Não. É pulando. Hã? Não, tem mais. Então você nos salvou. Tem mais. Até o final. Até 2021. E aí, essas fotos, tinha mais fotos para mostrar. Foi o momento de que nós, quando entramos aqui, era improvável. Nós chegamos aqui até, fizemos casamento, fizemos aqui, casamento aqui, fizemos as festas, recebemos a Torá, o Arão, em 2021, isso é um espaço curto de tempo. Nós entramos aqui em 2019, em 2021 você já está vendo tudo isso aqui como está. A única coisa que não tinha essas placas aqui que nós ganhamos para rebater o som. A terra improvável. Hoje, Satanás luta para a gente perder a terra improvável. A terra que Deus mostrou. A terra que Deus nos colocou aqui, que tantos julgam
e que tantos falam, não creem. Um reino dividido, não crê. Bota uma foto lá, irmão. Não crê no poder de Deus. Mas nós entramos na fé, igual Josué e Caleb. Nós entramos crendo, sem nada. Saímos de uma lojinha petitica, daqui para cá. E viemos para cá. Pela fé, eu estava em São Paulo estudando. E de lá eu orava e clamava. E o Deus ligava para mim. Ai, tem que botar, tem que ter entrada. Ai, tem que fazer isso. Vai acontecer. E nós oramos. E nós decretamos. Nós vamos conseguir. Aí a gente conseguiu um aluguel que a gente nunca teve condições para manter. E aqui Deus trouxe. E veio orar. E veio as lutas. Tudo aconteceu. Mas as festas não deixaram de ser realizadas. Os encontros não deixaram de ser realizados. Os chás não deixaram de ser realizados. As vidas não deixaram de ser ministradas. O púlpito não parou de pregar a palavra. E não vai parar. Você quer isso? Você quer isso? Você quer que continue? Então agora é a hora da sua parte. De você lutar por esse lugar. Porque se você não fizer a sua parte, eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente. Eu digo isso para vocês hoje, aqui em nome de Yeshua. Eu sou a pessoa que Deus me usou para toda a restauração de alma nesse lugar. E em todos os lugares por onde nós passamos. Hoje nós estamos aqui orando para que essas portas não se fechem. Porque a Satanás está, irmãos, não está brincando. Se seu coração não está vigiando, se você não está fazendo a sua parte que tem que ser feita, não sei se no próximo Shabat estaremos aqui. Você quer que no próximo Shabat estejamos aqui? Então olhe. Então jejum. Faça a sua parte. Ajude. Ninguém trabalha sozinho. O líder vai. Mas você que é o povo que está no lugar, tem que fazer a sua parte também. O que você está fazendo? Só vem receber? O que estamos fazendo, irmãos? Estamos vendo tudo indo para buraco abaixo, todo mundo só aceitando balela, palavra de água com açúcar. Ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser ensinado, ninguém quer entender o que Deus quer para você, para te levar para Canaã. Tem passos para te levar para a salvação. Não é só aceitar Yeshua, você tem que guerrear. E o que você está fazendo? O que estamos fazendo? Eu já fiz a minha parte. Eu não sei se eu vou estar daqui a pouco mais viva, porque eu estou com um aneurisma óptico que está me levando para uma mesa de cirurgia. Eu não sei se eu viverei. Então vivam para a bênção que ele falou continuar existindo. Vivam. Lutem para que a sua salvação vale a pena, para que você chegue em Canaã. Não olhe para a terra improvável que está diante de você. Não olhe para aqueles que estão te desviando do caminho, te desviando da verdade. Olhe para frente. Marcha. Porque amanhã eu não sei se eu estarei aqui. Eu não estou fazendo apelo, não. Nem estou falando aqui. Autoconsideração é a realidade. Essa é a minha realidade. Eu não olho para a minha circunstância. Por isso eu peço, orem por nós. Porque doente não doente, a gente está aqui. Limitado ou não, a gente está aqui. Receba. Coma essa comida. Para de olhar para a internet, para as besteiros que estão lá, para os ensinamentos que estão lá. Olha para a Torá. Olha para ela. Não fica lá atrás nos louvores antigos. Não fica lá atrás no evangelho fraco que foi pregado na sua vida. Deus te chamou para você entrar numa terra com toda a força, com toda a coragem. É por isso que eu te convido nessa manhã. Orar, guerrear, para de ser frouxo. Confie em Deus. Pode ficar de pé para chorar?
continuamos na presença do trono da Tua graça, através das Tuas múltiplas misericórdias. Pois nós, o homem, não merecemos nem o Teu olhar, é a Tua palavra que nos diz isso. Mas através das Tuas múltiplas misericórdias, através do sacrifício do Teu Filho Yeshua lá naquele madeiro, aonde Ele se deixou ser pregado, se deixou ser humilhado, derramando o seu sangue precioso pela humanidade, Senhor. E nós que aqui estamos, e aqueles que nos assistem, o recebemos como o nosso Mashiach, o aceitamos como o nosso Messias, pois Ele é o Messias, Ele é o Mashiach, Ele é o Cristo ressurreto, eterno, em nome dEle, pois a palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que pedirdes a Ti, Senhor, no nome dEle, Tu os concederia. Então é no nome dEle, Senhor, que nós te suplicamos nesta hora, em nome de Yeshua, encha as nossas vidas de emuná, de fé. Encha as nossas vidas para vermos aquilo que nós estamos vendo, Senhor. Em nome de Yeshua, que possamos enxergar, contemplar o impossível para o homem, mas o possível para Ti, Senhor. Nós queremos nos derramar diante do Teu altar, Senhor. Nós queremos Te suplicar perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nós queremos Te suplicar, Senhor, que os Teus malachim possam tocar em nós nessa manhã, sermos fortalecidos por esse toque, Senhor, tocando os nossos lábios, tocando o nosso rua, o nosso espírito, tocando a nossa carne, Senhor, para que nós não cedamos mais a carne, Senhor, em nome de Yeshua. Queremos ser fortalecidos pela força, pela Tua Gevorá, nesta manhã, Senhor, nesta manhã tarde, em nome do Senhor Yeshua. Pois não temos outro Deus a não ser o Senhor, o nosso Adonai. Fortalece a cada artelho espiritual nessa manhã. Eterno, toca nos nossos artelhos, toca em nossas vidas, Hashem, pois queremos Te servir em espírito e verdade. Queremos andar de fé em fé, de emuná em emuná. Queremos olhar com os olhos da fé, Senhor, para o impossível para nós, porque nada é impossível para Ti, Senhor. Então nós queremos olhar com os Teus olhos nessa manhã. Dá-nos esse privilégio, Senhor, de olharmos com os Teus olhos e vermos o impossível se transformar no possível, para a glória do Teu nome. Abençoe os presentes, abençoe os que queriam estar aqui, mas não puderam vir por qualquer motivo. Toma a cada um de nós nas Tuas mãos. Tome aquele que nos assiste agora e posteriormente, que entenderam e estão entendendo o Teu propósito, Senhor, nessa palavra, nessa manhã, nas suas vidas. Abençoa, Senhor. Prospera os que têm um coração, Senhor, na Tua obra, que tem o Teu coração de dar, Senhor, para a Tua obra. Senhor, abre o coração para fazermos tzedakah. Abre o coração, Senhor, para deslumbrarmos as Tuas maravilhas em nossas vidas. Tu não queres nos abençoar em conta-gotas, mas Tu queres, a Tua palavra nos diz que é o derramar, é o Teu derramar sobre nós, Senhor. E nós já recebemos nesta manhã e neste Shabbat, nós oramos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.
e o que Gabumai, Visperida, e a Rio Lai, Pabrica, Vivo, e Sabonai, Palaveleca, Via sem leca, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Mokshienu Yaká. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado Shalom. Um Shabbat abençoadíssimo ainda para cada um e para você que nos assiste. Em nome de Yeshua. Amém. Perdão.